Olá, alunos! Bom dia, tudo bem? Então, estamos aí para mais uma videoaula. Vamos falar sobre radioatividade, tá bom? Vamos lá na página 327 para a gente poder ver um pouquinho aí sobre radioatividade. 327 da apostila, ok? Então, vamos lá. A radiação, ela tem um poder de penetração. Então, só um iniciozinho, tá? Então, na figura aí que tem nessa página 327, tem uma pessoa e a radiação passando por essa pessoa. Então, ela tem um poder de penetração. Cada tipo de emissão radioativa é estudada até aqui. Vocês vão conferir aí no desenho, na figura, tá? Datação radioativa e tempo de meia-vida. O que é isso? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Para identificar a idade aproximada dos fósseis, de alguns artefatos, de rochas, de documentos, pode-se usar esse recurso, que se chama taxa de decaimento de um isótopo radioativo. O que é essa taxa de decaimento? É o que a gente vai ver adiante. Para entender melhor o assunto, a gente vai pegar como exemplo um dos processos mais utilizados para essa datação, que é a quantificação do carbono 14, presente nos objetos. Ele é um isótopo radioativo do carbono 12. Isótopo, estão lembrados aí? Os elementos com o mesmo número de prótons? Então, apareceu aqui, tá vendo? O carbono 14, ele é formado nas camadas mais altas da atmosfera, porque lá os raios cósmicos eles colidem com núcleos atômicos que estão presentes no ar e eles liberam nêutrons. Esses nêutrons vão colidir e vão colidir com isótopos de nitrogênio de massa 14, vão originar carbono 14 e hidrogênio. Então, só para não embaralhar muito a cabeça de vocês. Aí são informações que vocês já tiveram até o momento. Isótopo, nêutron, né? Nitrogênio, hidrogênio, só para a gente visualizar aí onde que isso tudo é usado no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, esse carbono 14, ele é disponibilizado no ambiente, onde é usado pelas plantas no processo de fotossíntese. Estamos na página 328, ok? Assim, ele vai integrar a cadeia alimentar também, e ele vai passar a constituir até o corpo dos animais, dos seres humanos, tá? Então, existe carbono 14 no corpo de todos os seres vivos. Depois de morrer, os organismos eles param de acumular esse tipo de carbono. E a partir daí tem o início um decaimento espontâneo e constante desse isótopo. Então, o que significa esse decaimento? A emissão da partícula beta pelo carbono 14 é chamada de decaimento e forma nitrogênio 14. Então, esse decaimento nada mais é do que diminuir a quantidade, tá? Do carbono 14 após a morte de um ser vivo. Então, o carbono 14, ele tem uma quantidade que ele vai diminuindo e os cientistas, né, os estudiosos que fazem esse processo, eles sabem até de quantos em quantos anos ele vai diminuindo. Então, 5.740 anos é o tempo que passa para esse carbono depois que um organismo morre, diminuir pela metade. Depois, essa quantidade só vai reduzindo. Depois de mais 5.740 anos, de 50%, diminui para 25%. Depois de mais 5.740 anos, de 25%, diminui para 12,5%. Depois para 6,25%, e assim eles conseguem calcular a idade daquele fóssil ou daquele documento, tá? Por essa presença, por essa quantidade diminuída. Então, no caso dos organismos vivos, quanto maior for o período decorrido após a morte, menor será a quantidade desse material radioativo presente. Então, eles usam esse carbono 14 para datação e é eficiente para analisar as amostras com idade entre 100 e 40 mil anos, porque se tiver menos de 100 anos, não reduz muito. Se tiver mais de 40 mil anos, aí já é uma quantidade mínima. Então, é entre 100 e 40 mil anos que se usa essa técnica.
uma amostra, o tempo necessário para metade, 50% de uma amostra de um elemento sofrer desintegração é chamado de tempo de meia-vida, tá? Ou só meia-vida. Então, para cada isótopo radioativo, há um período de meia-vida específico. Então, eu tenho o carbono, né? Eu tenho potássio 40, urânio 235 e tem uma tabelinha aí na apostila para vocês acompanharem o tempo de meia-vida de cada um, que é o tempo que ele vai se desintegrar, ok? E aí, para descobrir a idade dos fósseis, se utiliza dois métodos principais, que é a datação. Essa datação ela pode ser relativa ou absoluta. Ela é relativa quando eu determino uma idade aproximada dos fósseis. Então, eu vou comparar com rochas e fósseis semelhantes, cujas idades já são conhecidas, tá? E aí tem um exemplo aí de um trilobita fóssil que foi encontrado numa formação que previamente eu já sabia que ela tinha 507 milhões de anos. E aí se entende-se, se deduz que esse fóssil tem mais ou menos a idade aproximada de onde ele foi encontrado. A datação, essa é datação relativa, tá? Eu acho uma idade aproximada. A datação absoluta, como o próprio nome diz, eu já tenho a certeza daquela idade do fóssil. Então, eu já uso o decaimento de isótopo, que é isso que a gente falou do carbono 14. Então, minerais radioativos que ocorrem nas rochas, nos fósseis, eles servem como relógio geológico. Essa datação do carbono 14 é o que vai, na verdade, determinar a idade de um fóssil. Então, é pela medida do carbono 14 que ele tem, ok? Então, existem outros elementos radioativos que também decaem, liberando energia, se transformando em elementos diferentes e mais estáveis. E ele vai acontecendo de acordo com o que a gente viu lá naquela tabelinha. Os cientistas sabem exatamente quanto tempo levará para metade da quantidade do elemento mudar. E esse estado é conhecido como a sua meia-vida, como nós vimos. Depois que outra meia-vida tiver passado, o elemento terá decaído para 1/4 do seu valor original. Depois que outra meia-vida tiver passado, ele vai decair para 1/8 e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia aí do que é esse carbono 14, essa meia-vida, tá? Então, vocês dêem uma lidinha nessa matéria para você, que vai ser importante para vocês fazerem a atividade da próxima aula, ok? Até mais, bons estudos!